As 3 maiores corporações mundiais detêm um faturamento que equivale ao PIB do Brasil, que é o 6º do mundo, só 3. A Petrobras hoje já é maior que a Argentina. Responde por 12% do produto interno bruto brasileiro e contrata 40% dos engenheiros em regime CLT. 40%. Com os investimentos de mais de 400 bilhões de dólares que a Petrobras deverá fazer, espero que faça até o final desta década, ela possivelmente representará 40% do Brasil, 40% do PIB brasileiro. Esse é o capitalismo das grandes corporações. Essas grandes corporações financiam partidos políticos, elegem praticamente presidentes, primeiros ministros. O povo vota, mas não decide. É o capitalismo que produz um esvaziamento profundo do espaço público. Como é que pode estarmos vivendo a mais grave crise do capitalismo dos últimos 70 anos e a Assembleia Geral das Nações Unidas, a ONU, não foi capaz de chamar uma reunião dos presidentes, dos líderes de todos os países para encontrar uma convergência de enfrentamento da crise? Nenhuma reunião. Nada foi feito. O esvaziamento das instituições multilaterais. Alguém vai dizer, não, mas tem o tal do G20, não se reúne aí. Mas G20 não é uma restituição. G20 produz diagnóstico, algumas ações convergentes em alguns países. O G20 fez um bom diagnóstico demonstrando que o mundo de hoje não pode ter mais paraísos fiscais. Perfeito. Agora quem vai lá na Ilha Seychelles dizer, olha, Bahamas vai dizer, olha, acabou, não é mais paraíso fiscal. Quem vai dizer? O G20? O Manteiga? A Dilma? Uma crise de grande dimensão. O quadro brasileiro. O Brasil, historicamente, soube aproveitar bem momentos parecidos com esse. Questão de guerra. Isso não é uma novidade. Se nós olharmos a primeira depressão do capitalismo mundial, de 1873 a 1896, o Brasil soube se posicionar bem. Claro que não foi nada que a gente muito gostaria, mas do ponto de vista da organização do país, não há dúvida. Nós fizemos uma série de reformas. Não foram todas aquelas que a gente gostaria, mas foram reformas importantes a ser consideradas do que era o Brasil do século XIX. Nós fizemos, na década de 1880, uma reforma política. Tínhamos antes representantes por cidade, passamos a ter representantes por províncias. Nós fizemos uma reforma laboral, vamos dizer assim, né, do trabalho. Abolimos o trabalho em 1888, apesar de ser o último país a abolir o trabalho escravo, abolimos de uma forma conservadora. Mas abolimos, não foi nada simples abolir o trabalho escravo. Fizemos o quê? Uma transição do regime do Império para a República. Nada simples. Estabelecemos uma Constituição Federal em 1891 que foi relativamente avançada para aquela época. Tínhamos brasileiros ilustres, os abolicionistas, Rui Barbosa, gente que tinha clareza que era necessário sair da sociedade agrária e ir para a indústria. Mas não teve base social. Tinha discurso, não tinha base social. Em 1896 se tem um acordo de novo, que é os paulistas aqui com os mineiros, política café com leite, vão empurrar a sociedade agrária até 1930. Em 1929, novamente uma segunda grande depressão do capitalismo. Vem a Revolução de 30, vem a Contra-Revolução de 32. E o Brasil se posiciona bem. O Brasil se moderniza do ponto de vista de ser uma alternativa a um projeto urbano industrial. Quando aqui mesmo, nesse espaço, digamos assim, lá em 1930, talvez tenha ocorrido um discurso entre o Getúlio Vargas e o Júlio Prestes, o Washington Luiz, que diziam, diante da crise do café, o preço do café cai 70%, está uma draga aqui nessa região, fazendeiros de café. O Washington Luiz diz, olha, a laranja superará o café. Tudo bem, o café não deu mais certo, vamos para a laranja, ou seja, mais sociedade agrária. E o projeto que se organiza aqui em São Paulo também, depois a alternativa, é a indústria. Só que, obviamente, o Washington Luiz vai dizer para o Getúlio, bem, você ganhou a revolução, quer fazer indústria moderna, sindicato, todas essas coisas aqui, você vai fazer lá na cidade, aqui na fazenda, aqui no campo, não.
que se fizer essa reforma, vai ter tido. Teve 32. Nós não vamos aceitar a derrota. Então o que é? Nós vamos organizar o país, montar o novo, que seria o projeto urbano industrial, sem alterar o velho. O velho se mantém. Tanto é verdade que a CLT, a consolidação das leis do trabalho, que é o primeiro grande esforço do ponto de vista do sistema de proteção, de regulação do trabalho, CLT, foi feito para algo que não existia no Brasil, em 1943, que era trabalhador urbano. 90% dos trabalhadores brasileiros em 1940 estavam no campo, e a CLT não foi feita no campo. A CLT só começou a ir para o campo com o regime militar. Embora já em 63 teve o Congresso de Trabalhadores Rurais, ficou claro a defesa da CLT no campo, etc. Os trabalhadores rurais só foram ter acesso pleno à CLT em 1988. Isso é muito complicado. Um país que não tem tradição democrática. Não tem uma cultura democrática. Um país de mais de 500 anos de história não tem 50 anos de democracia. Estamos vivendo 27 anos de democracia, é o período mais longo da nossa história. Certo? Nós temos tido uma grande maturidade e fazer a transição de uma forma relativamente favorável do ponto de vista da construção institucional do país. Nós estabelecemos em 1988 uma Constituição extremamente avançada, num período em que o neoliberalismo predominava. Tudo bem que nos anos 90 nós não conseguimos nem regulamentar bem a Constituição, mas hoje o Brasil tem um estado de bem-estar social cujos complexos existentes são comparáveis à Europa. Certo? Nós temos um complexo previdenciário moderno. São mais de 26 milhões de pessoas que são beneficiadas por mês. Isso não é brincadeira. Certo? Temos um sistema único de saúde que funciona com 4% do PIB, atende 160 milhões de brasileiros. O sistema de saúde dos Estados Unidos deixa 40 milhões de pessoas de fora e custa 18% do PIB. Nós temos um sistema educacional. Veja, nós montamos aqui um complexo que não é pouca coisa, a despeito de entender que tem sérios problemas. Mas eu me digo, tira o Brasil, vamos olhar a América Latina, tira Cuba, Canadá e Estados Unidos e me dá um outro exemplo. Vamos organizar um país para 3 milhões de pessoas, mas um país grande. Vamos olhar como é que é a Índia. Vai olhar, a China não tem nada. A Rússia desorganizou o que tinha. Temos um complexo de um Estado que não é brincadeira, que arrecada muito, mas que opera com padrões diferentes de Estado. Nós temos Estados que operam de forma diferente. Nós temos um povo só, mas temos vários Estados. Vamos pegar a política assistencial. A política assistencial no Brasil é uma política social-democrática. A política assistencial está colocando mais recursos para os mais pobres. Os 20% mais pobres do Brasil são os melhores e mais beneficiados pela política assistencial. Pegamos a política de saúde e de educação. Essa é uma política, tá certo, corporativa. Ela está mais presente nas regiões mais fortes do país. E se pegarmos a política de bancos, a política cultural, é uma política neoliberal. Porque onde estão os bancos? Os bancos estão no Nordeste? Estão nas pequenas cidades? No interior do Brasil? Os bancos públicos. Onde estão os equipamentos culturais? Onde estão os teatros? Os cinemas? Estão nas regiões mais pobres do país? Um Estado diferente, um Estado, evidentemente, que precisa ser padronizado com uma perspectiva que não pode ser a que está aí. A crise nos abriu uma série de oportunidades. Oportunidades têm sido, a nosso modo de ver, bem aproveitadas. Nós tivemos, depois de ter passado de 1981 a 2005, submetidos a um padrão de enfrentamento de crise que aprofundava as crises. Toda vez que os ETECs diziam, não, os Estados Unidos estão tossindo, agora vem para cá uma pneumonia do Brasil. Porque a crise vinha de fora e nós internalizávamos
Vinha a crise, nós aumentávamos os juros, aumentávamos os impostos, cortávamos gasto social, reduzimos o salário mínimo. Em 2008 fizemos o contrário. Bem, ainda demoramos para reduzir os juros, já está muito alto, só em janeiro de 2009, mas houve redução de impostos, houve aumento do salário mínimo, houve aumento dos programas sociais, houve um forte investimento nos bancos públicos, no BNDES. Os efeitos da crise foram relativamente pequenos para a classe trabalhadora do Brasil. Aumentou um pouco o desemprego, verdade, gerou menos desemprego, mas nada comparável com outros países, ou sobretudo com o padrão de enfrentamento de crise dos anos 80 e 90. O que eu quero encerrar aqui quais são as nossas questões? As questões é o seguinte, o que nós vivemos até agora foi muito tranquilo. Foi muito tranquilo porque assim, a sabedoria do presidente Lula, nunca foi uma pessoa de grandes enfrentamentos, de tensões, etc. E nós não temos um padrão de políticos importantes no Brasil que tiver essa postura do presidente Isola, deve exercer de fato o poder da República. O que ele fez foi, na verdade, um grande movimento de viabilizar uma convergência, uma nova convergência política no Brasil, abrindo espaço para todos. Os pobres foram muito bem, de certa maneira, beneficiados por renda, ou uma expansão em termos de saneamento, habitação. Tudo que a gente pode olhar de indicadores melhorados, reduziu a pobreza, a desigualdade da renda do trabalho, etc. Mas também, evidentemente, os ricos não perderam nada. Os ricos ficaram muito bem, obrigado. Os empresários ganharam muito dinheiro, nem ganharam muito dinheiro. Então, o que eu quero chamar a atenção, ele aproveitou um momento que entendeu que era melhor redistribuir para crescer, ampliou o gasto social. Veja que o gasto social no Brasil representava 13% do PIB em 85, hoje representa 23% do PIB. É o padrão internacional dos países ricos. O Brasil investir pouco, tem que investir mais, não quero chegar a essa conclusão. Hoje no Brasil, na média das famílias brasileiras, 20% do seu orçamento depende de transferências de renda. O estado de São Paulo é igual ao estado do Piauí. O senhor fica falando que o Piauí é pobre, tão pobre como São Paulo. Porque São Paulo depende de transferência de renda tanto quanto o Piauí. Dado o peso dos aposentados no estado. Dado o peso dos programas sociais para os pobres da cidade aqui do estado de São Paulo. O que eu quero chamar a atenção, na verdade, é o seguinte: esse padrão, digamos assim, de viabilizar, mais ou menos quase todo mundo saiu bem, poucos foram perdedores nos últimos anos, nos últimos 5, 6 anos, isso se esgotou. Essa coisa de viabilizar, todo mundo vai no mesmo, todo mundo pode dizer, mas no mesmo sentido. O que permitiu, por exemplo, o presidente do Banco Itaú dizer: olha, o Serra e o Lula, tudo bem, a gente está sempre bem. Isso se esgotou. Porque o que permitiu isso é que nós estávamos numa fase em que a capacidade produtiva do Brasil era muito baixa, a capacidade ociosa do setor produtivo era baixa. Então permitiu você ampliar a renda, ampliando a renda, aumentava o consumo, e você tinha condições de ofertar esse consumo com produção nacional. O que aconteceu é o seguinte: é que se esgotou isso. Não tem mais condições se você não fizer grandes investimentos. Se nós não ampliarmos a capacidade de produção, não tem mais como continuar aumentando o salário e emprego. Porque se aumentar salário e aumentar emprego, continua aumentando a demanda, e se aumentar essa demanda, você não tem condições de atender pelo mercado interno, vai depender das importações, ou vai gerar inflação. Então a questão crucial é o investimento. Porque com mais investimento, abre a perspectiva de você continuar gerando mais empregos, aumentando a renda do trabalho. Desde 1959, que a participação dos salários na renda nacional cai no Brasil. Em 1959, os salários representavam 56% do PIB. Em 2004, representavam 38% do PIB. Hoje estamos com 44% do PIB formando salário. É muito pouco, tem que aumentar muito mais. Mas pode continuar aumentando, porque o trabalhador não poupa, o trabalhador gasta tudo que ganha. E se quanto mais ele ganhar, ele vai gastar aqui. Você tem produção. Para aumentar a produção, você tem investimento. Então, o que eu quero chamar a atenção é que nós estamos entrando numa fase que precisará fazer agora escolhas. Alguns não mais ganharão. Quem serão esses?
Já está definido? Não. Isso depende de correlação de forças.